De volta aqui com CBN Maceió para a gente falar sobre um evento que eu acredito, e acredito muito, que ele pode nos ajudar nesse processo de inclusão do ponto de vista prático e conceitual. Ele é prático porque quem já está na lide diária vai exercitar aquilo que já se faz, mas que as outras pessoas não veem ainda. E ele é conceitual porque expõe essa prática para que você possa observar. E observando, você entenda de como eles existem, e existem em um percentual extremamente alto da nossa população. Eu falo sobre o primeiro festival da inclusão, música, dança, poesia, artesanato, exposições, palestras. É uma promoção da Secretaria de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência. Vai ser realizado lá no Shopping Pátio Maceió, lá no acesso ao Conjunto Benedito Bentes, já na próxima quinta-feira, dia 6, a partir das 10 da manhã, e é um ponto aí a mais para que a gente possa interagir com essas pessoas. A gente terá do mundo artístico todas as pessoas com deficiência, você vai ver a falta que você vai sentir nas músicas, nas artes, na arquitetura, enfim, absolutamente tudo. Não dá para viver sem eles, e acreditem neles, porque eles podem, de fato, lhe surpreender. Olha, quem está conosco para falar sobre o tema é a secretária Lidiane Ferraz, é a secretária executiva da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência. Secretária Lidiane, antes de mais nada, um bom dia, obrigado por participar do nosso programa. Bom dia, nós que agradecemos, por esse espaço para a gente poder estar divulgando as ações da Secretaria do Estado e poder estar também divulgando as ações que mostram o protagonismo das pessoas com deficiência. Bom, como é que vai ser esse evento e de que maneira as pessoas vão poder interagir com ele? Então, o evento ele está previsto para o dia 6, é uma data significativa, porque é uma data que comemora a Lei Brasileira da Inclusão. São 8 anos da lei, que é o Estatuto, o conhecido Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a ideia da Secretaria foi estar proporcionando esse espaço para que as pessoas com deficiência possam apresentar para a sociedade o seu protagonismo, as suas ações, os seus talentos. E aí nós estamos levando essa atividade para o Shopping Pátio, que nos abriu as portas nessa parceria, e nós vamos ter diversidade de atividades. Temos dança, temos poesia, muita música. Das 10 horas às 18 horas, vamos estar com várias atividades. E também teremos palestras sobre os desafios, as conquistas a partir da LBI. Olha só, vai ser um evento grandioso, A gente deve ter por lá muitas instituições e deficiências múltiplas, não é, secretária? Sim, nós estamos contando com as instituições, as entidades que já trabalham com pessoas com deficiência. Temos a apresentação de pessoas com síndrome de Down, temos exposição de pessoas autistas, suas famílias. Temos os deficientes físicos lá também apresentando seus talentos, suas possibilidades. Isso é muito interessante. Secretária Aline Rodrigues, é uma secretaria que a gente não tinha. Como secretaria executiva, gente. Já tivemos outros elementos dentro de pastas, mas como secretaria executiva da pessoa com deficiência, a gente está inaugurando. Já era tempo, né, secretária? Já era tempo. O movimento da pessoa com deficiência lutava há muitos anos, por ter esse espaço onde a política pública possa
acontecer de forma mais efetiva para esse segmento. O governador abraçou a ideia e já em campanha ele anunciou a criação dessa secretaria. A secretária Aline Rodrigues foi convidada para a pasta, uma secretaria grande, ela engloba também criança e adolescente, idoso, bem-estar animal, é a Secretaria de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência. E aí a gente tinha a pauta da pessoa com deficiência tratada anteriormente em uma superintendência, e hoje nós temos como uma secretaria executiva, né, dando mais visibilidade e impulsionando novas ações para a efetivação da política pública e dos direitos das pessoas com deficiência. Bem, como é que tem sido aí esses primeiros momentos junto à secretaria, que tem desafios enormes, é um estado pobre, então deficiência na pobreza ela se intensifica porque os recursos são pequenos, as possibilidades são menores ainda, ou seja, os desafios são intensos, e parece-me que, o governador Paulo Dantas precisa ajudar mais a secretária, para que ela possa, porque é um desafio grande, e o governador tem sido muito sensível e já destinou esse seu segundo mandato a cuidar das pessoas, e pessoa com deficiência precisa de um cuidado todo especial. Sim, o governador tem sido muito sensível às ações da secretaria. Realmente o desafio é grandioso, né? Nós só temos 6 meses de existência, é a secretaria mais nova do Estado, e nós iniciamos algumas ações já, né? Ações importantes, pleitos desse segmento, e um deles é o censo, né? Nós estamos com o censo estadual da pessoa com deficiência. O acesso é através do nosso site, e aí tem o link, as pessoas podem responder, né, qualquer pessoa, quem tenha dificuldade pode pedir a um amigo, um familiar, mas esse censo ele é importantíssimo porque vai dar exatamente para a gente os dados necessários para que o Estado possa enxergar onde estão essas pessoas, né, como elas vivem, num estado onde a gente tem muitas superações ainda para enfrentar. E aí, como você falou, a questão da pobreza, a questão da educação. Então, nós temos muito a avançar, e esses dados vão nos ajudar nesse sentido, né, de que a gente possa enxergar onde estão essas pessoas, como elas vivem, e o que é que nós podemos trazer de melhorias dentro da política pública. Agora, secretária, para que a gente possa ajudar, como é que as pessoas participam? O censo já começou, não é isso? É o quê? É um portal? Quem abastece o portal? Eu tenho um filho ou uma filha com deficiência, o que é que eu devo fazer? Então, é bem simples, né? Lá no nosso site, e nós estamos também divulgando bastante nas redes sociais, nos meios de comunicação, está o link para o preenchimento. É um formulário. E aí, o filtro desse formulário, primeiro, é o CPF da pessoa. Então, a gente não corre o risco de ter duplicidade, porque é pelo CPF. A pessoa entra e preenche. São 6 temáticas que estão lá, preenche os dados da sua vida, os seus dados pessoais, e aí na questão da saúde, da educação, o que é que tem acesso, como realiza seu lazer, quais os acessos de turismo que a pessoa tem, e com isso nós temos a ideia de também avaliar a questão da acessibilidade, né, como um todo. Então, quais as barreiras, o que é que impede essa pessoa. Tem também dados sobre a inclusão no mercado de trabalho, que é um dado importante para a gente. E esses dados eles vão realmente fomentar as ações da Secretaria, do Governo de Estado e também dos municípios. Também é importante para cada município, né,
ter esse espelho de como está a vida da pessoa com deficiência dentro do seu município. Quando é que a gente deve ter aí os primeiros resultados? Nós temos os primeiros resultados, estão previstos para o mês de setembro. Nós fizemos esse projeto de que a gente tenha dados em setembro que a gente possa já estar apresentando, e aí segue aberto, né, para que em dezembro a gente tenha uma nova retomada desses dados, uma nova análise, mas a gente pede a adesão, né, da população, que se você conhece alguma pessoa com deficiência, você pergunte, já preencheu o censo, porque são dados importantes. Olha, super interessante, né, de que você, por exemplo, que já está numa instituição, isso fica um pouco mais facilitado, porque as instituições, elas têm uma relação direta para com a Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de Alagoas. Mas se você conhece alguém que não está nessa relação, há uma necessidade de informar de que no site da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Governo Estadual existe um censo esperando por ela, para que ela preencha e a gente possa, no futuro, se antecipar a uma série de necessidades que a gente corre atrás hoje. A gente precisa se antecipar. Se a gente souber quantos somos, onde estamos, em que situação, a gente vai saber quantos professores para educação especial daqui a 10 anos, porque a gente vai começar ano a ano entendendo quantos entram no sistema e pode fazer projeções. Quantos auxiliares de sala de aula? Há pouco eu falava de que os alunos da rede municipal com deficiência estão se revezando, porque não tem auxiliar de sala de aula. Então, um dia vai uma pessoa com síndrome de Down, no outro vai um autista, e um outro pessoa com deficiência visual e cegos, por exemplo. É uma situação que a gente não pode permitir que permaneça. Por quê? Porque não foi feito um censo. Aliás, não é um privilégio alagoano. Nenhum estado brasileiro tem. Duvido que algum município tenha aqui no Brasil. E a gente fica com as projeções americanas que são estarrecedoras. Nós estamos falando sobre 36 nascimentos, um autista, um diagnóstico de autismo. E as outras deficiências? Porque nós estamos falando só sobre autismo. E a síndrome de Down? E as demais? E os cegos? E aqueles vítimas da nossa violência urbana, tanto do trânsito quanto da violência qualquer. Estes outros vão compor, a secretaria é muito ampla. Quando a gente vai observar, secretária, a senhora tem um percentual extremamente, uma fatia muito generosa da população dedicada à sua própria secretaria. É verdade, é uma secretaria ampla e com muita vontade, né, de contribuir com esse Estado, com muita garra para as ações. Nós precisamos realmente saber, ter esses dados. A gente, por exemplo, a gente precisa saber quantos surdos nós temos no Estado, né? Qual o município que tem surdo e não tem intérprete de Libras? Como é que eles estão acessando os serviços? Então, são dados importantes para todos os tipos de deficiência, né? A questão do autismo, por exemplo, com esses dados que tem a nível internacional, a gente precisa realmente estar preparado. A gente sabe das dificuldades das famílias em busca de atendimento, de reabilitação, alguns que não têm diagnóstico ainda, e a nossa secretaria é uma secretaria transversal, né? Nós não temos a pasta da saúde, das ações da saúde ou da assistência ou da educação, mas nós estamos nessa transversalidade, contribuindo com essas outras secretarias para a efetivação realmente das ações da política pública direcionada à pessoa com deficiência. Por isso, cidadania, né? Não é secretária, cidadania. Vai perpassar por todas as demais: segurança, saúde, educação, assistência social. Um Estado muito, muito pobre. Nós temos um percentual muito expressivo da nossa população no CadÚnico e, portanto, nos programas federais e estaduais,
de promoção dessa cidadania, para que se tenha o mínimo, né, a dignidade da pessoa humana, e a Secretaria da Pessoa com Deficiência vem exatamente nesse caminho. Por isso, gente, o primeiro Festival Estadual da Inclusão, para que a gente possa expor, né, doutor? São tantos talentos, a secretária, que muita gente vai se impressionar com as vozes, com os corpos, com os movimentos, com as expressões e com tudo mais que será apresentado nesta quinta-feira, a partir das 10 da manhã, no Shopping Pátio Maceió. Isso. O festival, ele traz para a sociedade, né, para que possa visualizar o protagonismo das pessoas com deficiência. A gente conta, como eu já falei, com as associações que atendem as pessoas com deficiência ou que representam. E esse festival, ele é o primeiro, mas nós estamos com a intenção de prolongar, né, de termos muito, ele cada vez mais ampliado, cada vez envolvendo mais pessoas, mais instituições. E o festival, ele vem também apresentar uma luta anticapacitista, né? Porque quando a gente traz para a sociedade ver o potencial das pessoas com deficiência, para que essa sociedade possa ser mais empática, possa acolher melhor e possa reconhecer, né? Reconhecer os talentos, o potencial dessas pessoas. Bom, não é só entre os americanos, não, gente. A gente tem, tá? Os cantores cegos americanos viraram celebridades mundiais, com músicas que estão eternizadas, para falar apenas da música. Ray Charles, por exemplo, Stevie Wonder é um outro, poderíamos citar vários aqui com outras deficiências, mas aqui no Brasil também, na música, na dança, na escrita, enfim, em todas as suas versões, impressões, pessoas com deficiência, gente, tem muito que contribuir. Não é um peso, definitivamente não pode ser encarado assim pela sociedade. Instituições como um todo, aliás, empresas, comecem a compreender isso e trazer para dentro. Você vai se impressionar com a capacidade. Imagina, num ambiente de muito barulho, a concentração que tem aquele que não ouve para desenvolvimento de determinadas tarefas. Então, é preciso que a gente comece a compreender essa situação. Atenção, turismo de Maceió, acho que é chegada a hora da gente ter um turismo inclusivo. Quem recepciona melhor esse 1/3, aliás, 1/4 da população que tem deficiência, eu vou me basear nos números de 2010, do censo, porque os números de 2022 ainda não estão devidamente apresentados, foram apresentados os números macro, mas aqui estiveram os representantes do IBGE em Alagoas, vão disponibilizar com um componente extremamente interessante, importante para quem está na gestão pública e na questão da pessoa com deficiência. Nós vamos saber com georreferenciamento onde estão os autistas que foram encontrados, porque, infelizmente, só tinha uma pergunta no questionário e dizia respeito ao autismo, mas a gente vai saber onde eles estão. Aliás, já sabemos onde eles estão, porque a pesquisa foi feita com georreferenciamento em cada uma das residências em todo o estado de Alagoas. Nós vamos saber onde eles estão, quantos são, em um número extremamente próximo do preciso, porque apenas 2,2% dos domicílios aqui no estado de Alagoas, média abaixo da nacional, não passaram pelo crivo de uma investigação olho a olho, com respostas a esses domicílios, infelizmente, que nem todos possivelmente estejam aí numa condição de habitados, mas a gente vai ter um número bem aproximado. Eu acho que esse número ele precisa ser mantido, alimentado, para que a gente possa saber de ano a ano como é que isso tudo ocorre. Mas, secretária, antes de mais nada, parabenizar aqui o governador Paulo Dantas pela coragem, o entendimento da necessidade de se criar uma secretaria executiva para a pessoa com deficiência
e, claro, a escolha da sua pessoa para estar à frente, porque eu tenho certeza que vai ficar e vai fazer uma história muito bonita junto com as entidades, com as instituições, com as pessoas com deficiência. Muito obrigado mesmo, ótimo dia. Obrigada, nós convidamos todos para participar desse festival. Vamos ter jazz, balé, violão, música, poesia. Então venham prestigiar, participar. Muito bem, olha, nossa conversa aqui com a secretária da Pessoa com Deficiência do Estado de Alagoas, a secretária Lidiane Ferraz.